Olá, estamos iniciando hoje uma espécie de roda de conversa de temas candentes na sociedade brasileira. E nesse momento a gente vai discutir um pouco aqui sobre a eleição de 2022, uma eleição que promete debates acalorados e focando um pouco sobre o início do debate, da sabatina dos candidatos a presidente da República que o Jornal Nacional está realizando. E ontem nós acompanhamos, uma parte da sociedade interessada pelo tema, acompanhou o debate com o Bolsonaro na Globo. E para alguns a Globo venceu, para outros Bolsonaro venceu, mas o fato é que tem narrativa para todos os gostos, a partir da leitura de realidade e da concepção de cada um. Eu acho que isso é inerente ao processo democrático, é inerente à liberdade de pensar, de falar, de construir pensamento, mesmo aqueles que não desenvolveram talvez a capacidade de pesquisa da área da sociologia, da área da ciência política, da história, da filosofia política, que são as áreas que realmente podem responder muito mais propriedade, do marketing político, que pode responder com muito mais propriedade esse momento que a política vive. Claro, não tirando a autoridade de ninguém poder opinar. Então, é por isso que a gente está fazendo esse primeiro diálogo. E nesse primeiro diálogo, a gente está trazendo um amigo querido, que estudioso, é doutor em sociologia, é professor do Instituto Federal do Maranhão, do IFMA, e a gente convive, Frank? O nome dele é Frank Lopes, vai se apresentar, eu estou reafirmando aqui, apresentando ele para vocês. E a gente convive em debates, seja de rede social e encontros casuais, Sim. Eu acho que quando ontem a gente estava assistindo o debate, a gente avaliou a importância de fazer essa conversa, E até eu havia botado no grupo que a gente integra, o grupo de sociólogos, cientistas políticos, pedindo que alguém se apresentasse para fazer esse diálogo de hoje conosco. E o Franklin se dispôs, e eu quero logo, de antemão, agradecer, o seu tempo. Sei que vida de professor é corrida, e você buscou esse tempinho para conosco estar aqui. E aí eu queria começar dizendo, como o tema é eleição de 2022 e sabatina de Bolsonaro, da Globo com Bolsonaro, vamos pensar aqui, o que você pode nos trazer, e eu vou dar aqui também o meu pitaco, nessa perspectiva de um momento que não está ainda, que não terminou, porque vai ter outros debates mais na frente, com Lula, com o Tebet e com o Ciro, que são os candidatos mais bem posicionados nas pesquisas, o que vai dar mais elemento para que a gente possa aprofundar e, quem sabe, apresentar cenários, diagnóstico, mais preciso do que ocorreu ontem. Mas, de antemão, esse debate acalorado de ontem repercutiu nas redes sociais, está repercutindo nas mesas do bares, nas casas, nas cozinhas, no dia a dia de cada brasileiro e brasileira. E eu queria que você pudesse dar sua impressão para a gente fazer essa troca de conversa e ver o que a gente pode, quem sabe a gente pode apresentar para a sociedade, algo que lá na frente, quando a gente voltar, que vai ficar gravado, a gente vê, olha, Sim. A gente acertou no cenário, Ótimo. Bom, obrigado, Silvio, por permitir dialogar contigo. Tu é um cara que eu admiro muito. Já mencionou, nossa relação aí de alguns anos, mesmo que não seja por um contato físico, cotidiano, mas nós estamos sempre discutindo, dialogando sobre a política nacional, sobre relações de poder, enfim, sobre tudo isso que abrange a dimensão da política no Brasil, e admiro muito tua sensibilidade, a forma como tu te posiciona veementemente contra toda forma de opressão, enfim, e não é por acaso que eu aceitei estar aqui hoje dialogando contigo, não é só por achar que posso contribuir, mas também porque tenho muito a aprender contigo numa conversa como essa. E também gostaria de destacar que é a primeira vez que participo de uma discussão desse tipo, não por me esquivar do debate público, mas por entender que no âmbito da sociologia a gente deve priorizar sempre a discussão a partir de trabalhos desenvolvidos, de resultados, apresentando resultados de pesquisa. E eu tenho muito forte isso comigo e por isso eu sempre receio muito a discussão pública sem que tivesse em mãos os resultados de uma pesquisa desenvolvida. No entanto, o cenário recente é tão
delicado, então delicado no sentido das possibilidades que ele apresenta, inclusive com riscos de extremismos, riscos de problemas sociais mais amplos e muito preocupantes. Eu acho que a gente tem sim que, via público, manifestar. Temos que chegar e dizer o que a gente pensa sobre essa situação que tem a ver com a sociologia, né? Isso, e principalmente enfatizando a necessidade de mantermos um diálogo democrático, né, como tu já pontuou. Então, de novo, por isso eu agradeço o convite e a possibilidade de estar dialogando aqui contigo sobre, mesmo que a pauta esteja centrada num ponto específico, mas eu acho que ela é uma porta de entrada para a gente discutir as relações políticas recentes numa perspectiva mais ampla, né? Inclusive visando não só as eleições, né, já à porta, né, mas também uma perspectiva futura de desdobramentos disso que a gente está vivenciando hoje. Então, obrigado. Franklin, o que eu percebi? Eu fiz umas leituras nas redes sociais e agora nós estamos com uma... Leu bastante aí, pelo jeito, hein? Muita coisa. Eu fui percebendo que ontem, depois do debate, muita gente, até a Folha de São Paulo, até acho precipitado. Eu acho que tu trouxeste uma coisa interessante, que a sociologia e a pesquisa, a ciência, ela sempre busca a evidência, né? De onde você está tirando isso? Como que você descobriu isso? E de repente o jornalismo mais da realidade corrida, veloz, ele já nem bem termina o debate, ele já solta uma opinião, né? Sim. E às vezes talvez o cientista nem advoga nessa perspectiva. Mas o que eu percebi é que tem narrativa de todos os gostos, né? De todas as perspectivas de concepção. Alguns que defenderam que o Bolsonaro venceu o debate, outros que disseram que a Globo massacrou o Bolsonaro, né? E alguns que disseram que Bolsonaro chegou com uma estratégia montada para se mostrar seguro, mas que grandes temas que poderiam estar rodando naquele debate não agradou outros setores. Algumas perguntas foram bastante interessantes por parte dos âncoras, dos jornalistas que estão conduzindo a entrevista, que foi falando sobre a própria questão da pandemia, a própria questão da crise ambiental, quando cita a questão do desmatamento, da situação dos conflitos indígenas. É uma área que tu também consegue te apropriar, né, pelo teu estudo. Então, assim, eu diria assim, refletindo de uma forma, não fazendo uma pergunta para que você determinasse que a resposta fosse essa, até porque na nossa área fica mais difícil dizer que é assim, que a gente precisa, como tu falaste, de um debate mais profundo e de uma evidência melhor, de um estudo mais aprofundado. Então, eu perguntaria, nessa perspectiva, como é que você viu o debate do Bolsonaro na Globo? A gente até, tu viu que a gente iniciou, visto que a gente iniciou o debate no nosso grupo do WhatsApp lá, com alguns amigos, né, que começou a dizer, olha, não é assim não, a gente tem que poder aprender que Bolsonaro está sabendo jogar, que não é assim. Então, como é que você, no seu olhar, né, que é óbvio que você não está tão dentro de partido, talvez eu esteja falando aqui como um militante histórico do Partido dos Trabalhadores, que militei em outros partidos, hoje estou candidato pelo Partido Socialista Brasileiro, partido do velho Miguel Arraes, das ligas camponesas, mas que tem um perfil muito diferente daquela época para hoje, e vendo, aí torcendo, né, para Lula ser eleito nessa polarização que é complexa. Então eu queria que tu falasse um pouco a tua... Sim. De forma livre, como tu queiras, aí, como que tu percebe, para a gente fazer esse diálogo aqui. Sim, bom, eu não assisti o debate no momento em que ele ocorreu, né? Eu tive um outro compromisso e assisti hoje pela manhã, inclusive motivado pela tua provocação, né? Nos nossos grupos de diálogo, de conversa, de discussão. O que me pareceu, assim, de um ponto de vista bem geral, é que... bom, uma coisa que é interessante pontuar é que a Rede Globo ela tem uma inegável força política muito grande, né? Ela usa e sabe usar muito bem isso, sempre soube, né? No sentido da sua eficácia, ela usa muito bem isso. E é interessante como ela estabelece uma pauta, ela retoma uma pauta que ela vem construindo ao longo dos últimos anos. Eu diria que desde 2018, desde as eleições de 2018. E retoma os principais elementos que
ela mesma, digamos, estabeleceu, pela força que tem nos seus veículos midiáticos, né, estabeleceu como o que se deve discutir, né, estabeleceu uma pauta. E a gente toma essa pauta, quando falo a gente, né, eu me refiro a nós que somos das ciências sociais, eu diria que pela pouca autonomia que temos, né, para elaborar nossas próprias pautas investigativas, a gente acaba aderindo a essa pauta que é midiática. Sim. E é interessante que nesse debate com essa sabatina, né, pelo menos coloco algumas aspas nela, com o Bolsonaro, realizada ontem, ela retoma os principais elementos, né? Eu até anotei dentre eles, né, a ideia de liberdade de expressão, o debate sobre a pandemia, pontuando os elementos que ela entende que ela construiu como norteadores da percepção do que é a pandemia, né? Uma noção de economia que foi, na verdade, um passant, né? Ela praticamente só, a gente vai retomar isso pontualmente, né? Mas praticamente foi uma espécie de eu diria, prestação de contas. Assim, precisamos falar sobre a economia. Pelo menos o termo economia tem que estar presente no debate com um presidenciável, né, como um candidato à presidência. A noção de meio ambiente, muito enfatizada recentemente, né, inclusive internacionalmente, tomando o Brasil como referência de críticas, fortes críticas, que também há que se discutir, né, esse investimento internacionalizado que toma o Brasil como referência de críticas, né, como se fossem eles os grandes exemplos, né, de preservação do meio ambiente, mas esse é um outro ponto que extrapola um pouco nossa ênfase aqui. As tais alianças com o Centrão, ou com o chamado Centrão, né, que é a maior base ali, política, ou de articulação política, né, já há alguns anos, e que pretendia talvez tomar com aspas, o Bolsonaro, pegá-lo em saia justa, como se costuma dizer, né? Ou seja, em contradição, né? E que, na verdade, que também não foi uma questão como todas as outras, né? Também a noção de corrupção, nenhuma delas foi aprofundada, né? Eu diria, com o devido rigor, no sentido de pontuar elementos, mas simplesmente de mencionar, me parece ter sido, né, a intenção, o roteiro ali dos entrevistadores, pontuar dimensões que eles mesmos estabeleceram ao longo desses últimos anos como a pauta política nacional, né, ou que pauta politicamente a discussão sobre o âmbito da política, sobre o âmbito da política no Brasil, mas sem se aprofundar em qualquer desses elementos, né? Foram questões de passagem pouco aprofundadas. A gente pode tomar algumas delas, inclusive pontuando uma série de argumentos falsos, né, levantados pelo Bolsonaro, né, pelo respondente, e que poderiam ter sido melhor aprofundados pelos entrevistadores, mas parece que não quiseram, né? Eu achei até estranho que no início tu disseste, bom, os entrevistadores se posicionaram, né, muito fortemente contra o Bolsonaro, uma ala pelo menos percebe assim, né? Eu não consegui ver muito isso, não, sabe? Eu achei muito, talvez pela própria posição que toma em relação a essas questões também, né? Mas eu achei muito cordial, na verdade, apesar em algum outro momento os tons se elevarem um pouco, mas eu achei muito cordial a entrevista, nada muito ácido, nada muito rigoroso e nem argumentos muito consistentes ou questões aprofundadas acerca de qualquer dessas dimensões, né? Eu digo aprofundado não no sentido técnico, mas no sentido de levar a instâncias mais complexas a discussão no sentido, acerca das consequências de determinadas temáticas abordadas, como, por exemplo, a pandemia, a forma como o governo gerenciou ou negligenciou o atendimento à população brasileira durante a pandemia, enfim. A gente pode depois retomar alguns desses pontos de forma mais específica, mas, de modo geral, essa é a impressão que tive. O que eu poderia, talvez, até concordar contigo, e eu até falava com a minha filha, que é da área de comunicação, ontem, a gente sempre faz uma rodada em casa, quando termina alguma coisa, vai para a mesa e alguns ficam dando pitaco, falando das coisas, e aí
como eu, assim, às vezes não é o tratamento, mas papai ele estuda política, ele milita política, mas às vezes a gente também não é dono da verdade. Sim. A gente tem que escutar as outras vozes, as outras áreas, né? E uma coisa que ela levantou que me fez refletir um pouco é qual é o papel do jornalismo e do âncora, do que faz a pergunta, do que apresenta a indagação, como tu falaste, para o entrevistado naquele momento. Talvez o que eu falei para você, talvez a gente vai ter mais elementos de comparação quando vir o outro candidato. Aí a gente vai perceber qual é a posição de fato da Globo nesse sentido, né? Porque o que está em jogo ali, a Globo nessa vez, que muitos dizem que em 2018 a Globo não apoiou Bolsonaro, né? Que ela ficou em uma posição apostando em outros candidatos, não em Lula. Por sinal, ela enfrentou esse debate muito radicalizado com Lula, que estava quem estava representando naquele momento era o Haddad, né? Então, houve muito debate, muito duro com a Globo, que até, diga-se de passagem, o nome de Lula foi pouco citado. Bolsonaro tentou puxar o Lula para a roda, mas parece que as perguntas não permitiam, né, que ele botasse Lula na roda, né? Por exemplo, teve um momento que ele cita que é o PT que era culpado, porque na pandemia teve a discussão dos R$600 e que de repente o Centrão, esse Centrão que ele condenou, que foi uma indagação interessante do Bonner nesse momento, que foi o seguinte: olha, você foi contra, não, você dizia na campanha de 2018 que você não ia fazer concessão para políticos corruptos, não sei o quê, de repente você está aliado com o Centrão. Então foi uma coisa ali que eu achei, do ponto de vista dessa democracia dos políticos, ele meio ficou sem uma resposta coerente. Para uma base, se a base dele, que está toda também, que nem a petista, muito fechada, e não vai escutar o outro contrário, né? Se você fizer uma reflexão, vai dizer, olha, não, esse aí está contra porque ele é Lula, ou esse aí está contra porque ele é Bolsonaro. E ele, de repente, se manteve na defesa da base do Centrão, que se convencionou chamar Centrão, e ele ali coloca a Rede, o PT, o PCdoB como partidos nanicos, que só tem 200 deputados, e que ele tem que se render a aquela base. Eu trago para cá um comentário, foi uma reflexão do Vanderlei Guilherme de Souza, que é um grande cientista político, ou melhor, eu acho que foi ele, não, mas posso corrigir, mas eu lembro de um cientista político brasileiro que dizia assim: o Bolsonaro entende o que é o presidencialismo, o sistema presidencialista no Brasil, e que se a gente for buscar um pouco atrás, a gente pode fazer uma análise comparativa que Dilma parece que não entendeu, que é justamente esse jogo desses políticos que estão tudo nesse centrão, buscando interesses deles, não da sociedade, mas que manipulam, né, a pauta, que tu falaste bem, tanto da sociedade como a pauta de políticas públicas. Então, acaba ficando refém de quem o compra, né? Os políticos hoje que espera que o executivo compre, quer dizer, para votar projetos de lei e ações emergenciais como essa do auxílio emergencial, que, diga-se de passagem, houve um debate da esquerda com o Centrão que era que o auxílio não fosse de 600, fosse de um salário mínimo. E aí chegou-se na mediação de 600. O que não ficou claro na fala de Bolsonaro nessa pergunta é que lá atrás a proposta do Guedes era de R$400. E chegou na mediação de 600. E acaba que o Centrão capturou a defesa da proposta como se fosse uma espécie de mediação para que ninguém perdeu ou ganhou, todo mundo ganhou. No fundo, é uma renda, você da área de sociologia, compreendendo essa realidade da desigualdade, da pobreza, conhece muito bem que ela não atende. E aí eu também senti falta, Frank, não sei se você concorda, eu concordo com o que você colocou aqui, acho que essa questão da ética profissional, de como o profissional do jornalismo faz a indagação, pergunta, mesmo ele tendo torcida, né? Que a gente não sabe se a Globo está torcendo por Lula, ou se está torcendo por Tebet, ou se está torcendo pelo Ciro. O fato é que a Globo nunca... a imprensa nunca foi neutra, né? E aí tu sabes que há uma acusação histórica de que a Globo patrocinou o golpe, né? E de repente você tem 7 famílias que comandam as televisões no Brasil e a comunicação passa a ser uma espécie de quarto poder, né? Por quê? Porque é um pouco até filosófico, já dizia o Aristóteles, né? A diferença de nós racionais para os animais irracionais é a palavra.
né? O direito de falar, né? Parlar é falar no francês. Você esteve na França, sabe muito bem. De repente você tem que ter o poder da fala e expressar este pensamento. Talvez existam os intelectuais mais da escrita, da produção mesmo, como tu falaste, da pesquisa estrito senso, e eu às vezes nem me reivindico tanto assim, me reivindico mais intelectual gramsciano, mais orgânico da luta social, e mais da oratória, do verbo. Até minha equipe, Silvio, fala que tu cresce mais quando tu falas, e acho que é um perfil, mas eu diria assim, uma habilidade, mas eu diria que faltou o debate da desigualdade. Eu quero chegar nessa conclusão. Eu acho que tu falaste que foi morno, a gente fica naquela torcida do Fla-Flu, né? Ou do Palmeiras, Flamengo, do Corinthians, com os clássicos, né? E de repente estava assim esse debate. Olha, hoje foi Bolsonaro, assiste aí, se iniciou um movimento de panelaço, mas eu quero concordar com você, eu acho que não foi um debate quente, eu acho que foi morno de fato. Acho que tentou-se elevar o tom, mas não se deu a resposta profunda. Nem ele respondeu, nem a pergunta nem a pergunta que ele fizesse. Nem a pergunta provocava uma resposta mais reflexiva. Exatamente, né? Que acabou sendo muito defensivo. Ele era tão evasivo. Um outro dado que tu coloca, que eu acho que eu percebi logo no primeiro bloco, foi a questão da defesa da democracia e da lisura do processo eleitoral. Sim, né? Que estava em jogo a questão das urnas, que eu acho que ali abre para Bolsonaro ficar meio de um lado ou de outro, que aí é quando o Albo Boni diz que Bolsonaro chamou os ministros, que chamou de fato de canalha, né? Principalmente o Alexandre de Moraes, que assume aí com todas as pompas a presidência do TSE e vai conduzir as eleições, e é um ministro duro para o campo do bolsonarismo. Então o Bolsonaro ficou meio que sem jeito, né? Achou que a temperatura aumentou, e em função da temperatura, é tipo, o jogo tá quente, eu vou dar na canela, né? Já o jogo tá quente, bora quebrar a perna do cara, né? Sim. E de repente pede desculpa. Sim. Então pareceu assim um meia-culpa, né? E ele também não admitiu que respeitaria o resultado das eleições. E aí ele levanta em questionamento um processo que foi feito pedindo o impeachment da Dilma, pedindo a suspensão das eleições já em 2014, naquela reeleição que Dilma vai para o segundo turno com a Aécio, o Aécio não admite o resultado e recorre, e parece que naquele processo havia um parecer de que as urnas eram inauditáveis, na verdade. E aí ele questiona, traz esse resultado para a roda para comprometer de que ele está com o discurso correto, porque ele não é só ele que está fazendo. Sim. Que o PSDB também já fez, se não faz agora, ele estava tentando fazer uma espécie de, olha, estão me jogando todas as culpas, mas eu estou fazendo uma defesa do que já fizeram lá atrás. E, no entanto, parece que ele não deu a certeza de que respeitaria o resultado. Ficou numa dúvida. Tanto que o Boni repete a pergunta, né? Reafirma a pergunta. Você vai respeitar a decisão da democracia? Como é da lisura das urnas, do resultado do pleito? Comenta um pouco. Você viu esse momento? Sobre esse ponto, eu acho bem interessante. Ele é muito evasivo, né? Ele, por exemplo, me lembro que quando... retomando a ideia do Centrão para chegar nas urnas aí, né? Só como exemplo, quando o Boni insiste no vínculo dele, na aproximação, na verdade, na relação de dependência, né? Ele tem uma dependência política com o Centrão, né? O chamado Centrão, o Bolsonaro chega a dizer, bom, você está me instigando, ele usa outro termo, e está impelindo a ser um ditador, né? Me induzindo, ele usa um termo semelhante a esse, uma coisa mais, são frases de efeito que provocam, que alimentam muito bem, muito eficazmente, né, os seus apoiadores, né? E um outro ponto que depois eu gostaria de retomar contigo, né? Eu acho que, só abrindo um parênteses, eu acho que essa entrevista, na verdade, ela serviu muito bem como uma grande produtora de pequenos trechos a serem veiculados por esses recursos que eles mobilizam muito bem, né? São muito bem assessorados para mobilização, para disparos de WhatsApp, de Instagram, etc. Com esses pequenos trechos com falas de efeito que provocam e que alimentam o sentimento, né, dos seus apoiadores, etc., os mais fervorosos principalmente. E sobre a noção de democracia, né, o Boni insiste também. Gostaria de fazer uma declaração agora eloquente, né, sobre o resultado das eleições, que você vai respeitar o resultado das eleições. E ele diz, bom, se as eleições forem limpas, né, acho que ele usa esse termo, se não sinônimos, ela deve ser respeitada. Então ela, ao mesmo tempo que responde que sim, ele está dizendo um talvez, né? Ele está dizendo, bom, eu continuo mantendo meu posicionamento de questionar
constantemente a lisura das eleições, né, e dos instrumentos utilizados, principalmente a urna eletrônica, né. Isso reforço, né, é o típico argumento que mobiliza, que alimenta o sentimento de unidade, de apoio à candidatura do Bolsonaro, né? Ou seja, ele parece-me que foi muito bem orientado ali para apresentar os argumentos que fazem parte da sua pauta política, se é que dá para falar em pauta política ali, né? Mas os argumentos que constantemente ele reivindica, né, como seus, questionando a lisura das eleições, questionando o lugar do STF. Quando ele é questionado sobre, por exemplo, ter ofendido, né, ministros do STF, ele diz: não, me ofendi um apenas, você falou ministros, eu só ofendi apenas um. Então eram respostas evasivas, né? Ele não disse que sim e nem que não, né? Ele ficava assim, apenas dizendo: bom, ele me ofendeu primeiro. Né? Não havia. E outra, mas uma coisa que é bem importante pontuar, que retoma aquela ideia aquele comentário que fazíamos, que tu utilizou a noção de morno, um debate morno. Isso é realmente relevante do ponto de vista de uma candidatura à presidência, se ele xingou ou não alguém, por mais que a gente esteja falando de um ministro, eu quero falar eu estou me referindo a isso, nos remete a um programa político de um presidencial, um programa de governo, ou melhor, e não só de governo a ser executado, mas de governo à execução, sabe? Isso fala muito mais de uma personalidade e de um posicionamento nada ético, nada adequado ao posto que ocupa, do que a sua a boa condução, a boa presidência, o bom exercício no sentido executivo, né, das políticas que executa. Você traz uma questão interessante. É uma moralização assim empobrecedora do debate político. Você traz uma questão interessante que Bolsonaro ele compreende a liturgia, a estatura de ser presidente. Acho que talvez estaria no comportamento dele meio que tosco e ganhando um público que acha, porque ele faz tudo como que ele até chegou a colocar, e a outra jornalista, né, que não lembro o nome, a Renata, diz assim: mas o que você considera de politicamente correto? Né? Ele tenta mostrar que ele não seguiu o politicamente correto. Sim, né? sim, então, sim, meio que você entendeu o que é o próprio debate do politicamente correto, que é justamente quando ele associa a ideia da pandemia, de ficar em casa, aí cita Mandetta, que foi o primeiro-ministro dele, que havia orientado: olha, que se não tiver sintoma, fique em casa, e se caso tivesse algum sintoma de respiração, vai até a um posto. Aí ele vai: como é que é um posto se não tem remédio, se não tem vacina? Quer dizer, uma orientação desnecessária para quem não entende de saúde pública, quem não estudou saúde. E sem contar, ela faz uma questão interessante na pandemia, que eu até coloco para você que, como eu sou da área da saúde, e estava recentemente, nesse período da pandemia, exercendo uma função pública na Secretaria de Saúde, e acompanhei de perto, por estar na Escola de Saúde, por estar no grupo de planejamento das ações estratégicas da Secretaria de Saúde do Estado, eu vi muito como que a irresponsabilidade, o viés autoritário na condução de políticas que são cara para a vida das pessoas até mais pobres, né, que a gente ainda sofre, que é justamente o elemento que eu quero aqui acentuar, eu sou muito apegado a essa discussão, que é a desigualdade e a pobreza. Então, assim, dois aspectos, eu acho, um aspecto que colocaste bem, a gente pode retomar agora, que é a questão da economia, que não ficou claro, os graves problemas com o desemprego, a não valorização aos professores, né, a ciência, a educação, que são temas que ficou todo o tempo na pauta durante todo o governo dele. E aí houve um momento que se levantou essa bola, que foi quando a Renata coloca a questão da nomeação dos quatro ministros de educação, que isso é inédito na história republicana, na história brasileira. Você ter um ministério como saúde e educação, seus principais ministérios, ter 4 ministros, né? Eu escrevi algumas coisas sobre isso, Franca, em artigo no Jornal Imparcial, onde eu tratava de gestão, onde eu tratava de pandemia, onde eu tratava de democracia, do papel dos partidos políticos, que eu também sinto falta nesse debate, que também na democracia eles têm
eles têm um papel de condução e uma condução até às vezes autoritária, né? Os partidos, a escolha dos candidatos, como se escolhe, né? Como que esses candidatos têm liberdade. Então eu acho que o que eu poderia acentuar e também concordando com muitas questões que você levantou, é a questão do debate que não aprofundou. Não, é nada. Né? Agora, concordo contigo, que eu já vi análise nesse sentido. Acho que Bolsonaro ele mantém o público dele satisfeito, porque ele teve a coragem de ir para o debate. E aí lembra-se que na campanha de 2018 ele não foi para o debate. Não participou. Ele né? não quis fazer se silenciou, se ele escondeu. Tomou a decisão de ir. Sim. E se ele foi, é porque ele está percebendo o seguinte: ou eu vou e me exponho na seara, na esfera pública, ou eu vou ser realmente acusado de omisso e de covarde. E aí, pegando a candidatura do Lula, que está chegando aí com uma perspectiva de vitória, por estar em todas as pesquisas sempre em primeiro lugar, e é uma tendência que pode se configurar com uma vitória, não digo nem no primeiro turno, mas com uma vitória fruto da rejeição e desse atrapalho de condução, de estatura para o cargo, né? Eu não digo que... Aí ele fala do Pix, é bom lembrar, né, para tentar pegar uma medida popular. Daí o Pix, vocês estão usando o Pix, eu acho que alguém já fez pesquisa e muitos brasileiros comentam sobre o Pix. Olha, o Pix é bom porque a gente não paga nenhuma taxa, e eu vejo que ele entra com essa pauta para ganhar um viés mais populista ali, com uma medida dele, do governo, claro que é do governo dele. Sim. Fala. Não, tu toca muitos elementos bons aí, Silvio, muitos mesmo. É como tirar leite de pedra, né? Fazer uma discussão boa a partir daquele debate ali, mas daquela tal sabatina, né? Mas, por exemplo, sobre a questão dos ministros, de novo, acho que esse esforço pela moralização do debate político, ele só atrapalha. Eu vejo que, mesmo com uma postura bem interessante, acho que a Renata ali o suspiro de lucidez ali naquela discussão, embora o grande problema fosse o lugar secundário dela em relação ao Bonner, né? Infelizmente, me parece. Mas quando ela menciona a questão provoca o Bolsonaro acerca dessa transição muito grande de ministros da educação, né? Ela põe o foco, embora não só na educação tenha havido tantas mudanças, na saúde, por exemplo, inclusive num período drástico da nossa história. Ela não foi mencionado, por exemplo, que tipo de políticas educacionais foram implementadas nesse período. O enxugamento não, os cortes de verbas que as instituições... Da provocação dizer, fazê-lo falar acerca disso. Os cortes de verbas que as instituições públicas federais têm passado recentemente. Eu trabalho numa instituição pública federal, né? A gente passa uma situação muito crítica, muito mesmo, a ponto de ter que escolher quais salas a gente vai usar ar-condicionado ou não, reduzir o uso de bebedouros, coisas mais assim, elementares para poder manter a instituição funcionando. Enfim, se a gente entrar nisso, chega a ser deprimente a situação com as instituições públicas. Redução brusca de investimentos na assistência estudantil, no município onde trabalho, isso é extremamente importante, indispensável, imprescindível para que os alunos continuem estudando, se alimentando. Como tu disse, está falando de questões elementares, de itens elementares para o aluno ter um espaço para estudar e nada mais que isso, sabe? Não se está falando por exemplo, de desenvolvimento de pesquisa, que foi outro espaço, inclusive, que sofreu muito com corte de recursos. A gente teve que reduzir o número de bolsas de pesquisa, consequentemente de pesquisa em desenvolvimento, envolvimento dos estudantes com iniciação à pesquisa, enfim. Por que isso não foi provocado sobre ele, para que ele falasse acerca disso? Não, a questão era, por que mudou tantos os ministros? Ora, a questão não é essa, não é por que mudou tantos, o que foi executado por esses ministros, né? O que eles fizeram ou não fizeram, né, acerca de políticas educacionais? Aí, a resposta dele é muito conveniente, né? A gente só conhece as pessoas depois que elas assumem o posto, é como um casamento, né? Faz essa comparação aí para lá de deslocada, né? Passa até ser uma resposta muito subjetiva e não tem algo de concreto. E aí tá dada a resposta. Então vamos para outra agora, né? Tá respondido, mas de novo a gente volta àquele ponto. Não havia complexificação ou aprofundamento nenhum nas questões, sabe? Tomando uma outra que chega a ser ridícula a forma como foi apresentada, a tal invenção do Pix, né? Como se fosse um grande bem trazido à população brasileira, quando se
se sabe que o Pix foi uma estratégia muito bem sucedida para os bancos que atuam no Brasil, para que eles não ficassem à parte de um processo de apropriação, né, dos aplicativos e redes sociais das transações econômicas via transferência. Né? O Facebook faz isso, o WhatsApp faz isso e os bancos não faziam, então vão passar a fazer também, né? Ou seja, entram no jogo do uso dos aplicativos para a realização de transferências e essa ideia falaciosa, né, de que os PIX não cobram impostos, se as relações forem comerciais, sim, né? Outro argumento que ele levantou em torno disso foi, nós, como complemento a essa tal invenção do Pix, né? Chega a ser até engraçado, assim, de tão ridículo, desculpa o termo, né? Mas é que eles retirou dos bancos uma lucratividade com a invenção do Pix, né? E aí a gente toca para que seja, para se compreender o efeito desse tipo de frase, como eu falava, uma coletânea de frases de efeito que vão ser muito bem aproveitadas, certamente pelos seus apoiadores e pelos seus assessores, né? Essa limitação que a nossa população tem de acesso a uma informação minimamente consistente, né? Por exemplo, depois que eu vi a tal sabatina, eu acessei o site do Banco Central e, lá tu tem termos muito técnicos, é verdade, mas tu tem alguns gráficos que facilitam a leitura de leigos como eu. Por exemplo, se pode verificar ali que em 2021 os bancos situados no Brasil tiveram uma lucratividade de 49% acima do que já vinham lucrando nos anos anteriores. Como é que se pode ter uma tido crise? Uma retirada de recursos, quando na verdade o próprio Banco Central, que é uma instituição pública, está atestando que não, que os bancos na verdade estão lucrando e muito, acima do que já lucravam, 49%. Então, basta uma verificação rápida, né, que tu vê assim, tem alguma coisa errada aí com esse comentário, que de imediato nos causa um susto. Como assim? O Guedes, que é tão próximo desses grandes investidores, faria realmente investiria numa política pública desse tipo? E diga-se de passagem, né? O Pix a tecnologia foi desenvolvida por uma instituição pública para favorecer as instituições privadas, né? Os bancos privados, ou seja, aquilo foi pago pelo nosso dinheiro, a gente usa um serviço que privilegia a lucratividade dos bancos e a gente ainda acha que isso é um grande serviço, o cara ainda vai dizer que é um grande serviço para a população brasileira, a gente paga por isso, né? Duplamente, paga pela tecnologia inventada e paga pelo uso do serviço. O que dá se para a transição comercial, aqui, aí uma conversa, os ouvintes vão ficar até mais felizes com o nosso debate, o nosso papo aqui, porque de fato a gente está tentando mostrar que não basta soltar o mantra, a frase de efeito. Exato. É preciso dizer qual a consequência. Isso seria o lugar deles, como entrevistadores, dizer, peraí, você inventou o Pix? Não. Alguém podia dizer, não, só 40 minutos, não dá pra gente fazer uma profundidade, mas você podia pegar um tema específico se ele com um elemento. Ainda mais partindo do princípio que eles elaboraram um roteiro, né? Se eles elaboraram um roteiro, eles teriam minimamente que ter elaborado também, verificado também previamente, e tem uma assessoria gigantesca ali para fazer isso imediatamente, né? Se ele disse, inventamos o Pix, um informe imediato chegaria, não inventou o Pix. O Pix foi inventado por essa estratégia econômica que não tem nada a ver com uma solidariedade econômica do Guedes com relação à população brasileira, né? Não tem nada a ver com isso. Mas, assim, quando se toca na questão econômica, ela é sempre mais um debate complexo, que mexe com a estrutura central do capitalismo, que é o dinheiro, né? E o dinheiro é o sangue do capitalismo, né? A ideia do dinheiro que move e que faz com que pessoas hoje não tenham o básico, não tenham o auxílio, né? Não tenham salário, não tenham emprego, que foram temas também que a gente percebeu. O desemprego está aí, ele chegou a dizer que está caindo, né? Um fake nesse sentido. Ele pegou um deixa para tentar apresentar algo de possível e ainda faz o elogio pessoal, como fala, dos ministros que são estrela, né? O Salles, que foi demitido quando disse para passar boiada, e que o nosso superintendente, professor da USP, do INPE, que pede para sair logo no início do governo, quando ele anuncia que aí ia haver um crescimento do desmatamento
na Amazônia. Isso vai se agravando e ele não admite que isso está acontecendo, né? Sim. E olha que o meio ambiente, a questão da defesa das florestas, dos índios, por sinal, os índios que ganham o maior protagonismo no governo de Bolsonaro, né? Eu até comentava com um amigo, eu disse, olha, não é o quilombola que está no protagonismo, não é nem a mulher, do ponto de vista, mesmo com a violência alarmante, né, do feminicídio, são os índios que estão fazendo os atos maiores. Em enfrentamento a Bolsonaro, fizeram grandes movimentos, né? Nós temos a nossa Sônia Guajajara que chega a sair daqui para disputar a eleição lá por São Paulo, provocou um grande encontro lá em Brasília, quando a pauta deles foi parecido com o que aconteceu na Bolívia, no Equador, na Colômbia, que os índios, eles não brigam só pelo pedacinho de terra, eles brigam para mudar a Constituição e o Estado na sua estrutura, né? Eu quero assumir o Ministério da Educação, eu quero assumir o Ministério da Saúde, eu quero assumir o Banco Central, para eu definir, eu estar sentado na mesa de estratégia. E isso culmina justamente com uma pauta que deve configurar aí o próximo caso Lula vence, o governo, com relação à criação do Ministério dos Povos Originários, né? Então eu achei que muito interessante. A gente está chegando aqui ao final desse papo, dessa conversa bacana. Eu gostei muito da forma livre, que assim, a forma bem espontânea, mas com muita reflexão que tu traz. Acho que quando tu falaste assim, tu me provocaste a olhar o programa e fazer isso é legal, né? Porque quando se provoca, esse é o papel sempre do Blow Debate, provocar as tensões. E aí, só fechando, me diz, qual é o impacto dessa sabatina para o resultado eleitoral, a tua visão? Já que você fez uma descrição, um diagnóstico analítico muito interessante, como é que tu percebe? Isso vai mudar o resultado das pesquisas, que aponta Bolsonaro ainda muito abaixo de Lula, e Lula ganhando todas as pesquisas, o Ciro já praticamente fora com o Tebet, e a polarização consolidada, né, entre Bolsonaro e Lula? O que você pode fechar e já entrando aí nas considerações na que tu terminar para a gente... eu só acho uma pena que já esteja terminando. Agora que eu estava começando a aquecer aqui o negócio, vai entrando no clima. Inclusive eu abri meu caderninho aqui depois que eu vi Mas pode ficar a tal sabatina, né? Como eu te disse, são várias falas ali que te convidam a pelo menos abrir um site oficial, né? E verificar algumas coisas, ainda que superficialmente, né? Por exemplo, a questão do Pix, como funciona, a questão do tal, ele fala do crescimento econômico fantástico. Que crescimento econômico é esse que está acontecendo no país? Aí tu vai lá nos dados do Banco Central, instituição pública, e vê, irmão, a perspectiva de crescimento do Brasil para 2023 é de 1,2%. Países como Índia chegam a quase 7%, México 13 e pouco por cento, África do Sul muito superior também a do Brasil. Ele fica, de onde ele está tirando isso, né? Realmente fantástico no sentido de ser fantasioso, né? Assim, é uma elucubração, assim, é uma coisa que ele está dizendo apenas para alimentar os seus, né? Alimentar como acho que tu já viu isso, mas os seus N recortes, né, feitos a partir daquelas entrevistas para serem divulgados, né, e propalados, etc. Bom, mas de fato, por exemplo, as ações da Eletrobras, né, com relação que serviram de lastro, né, os recursos advindos com as vendas dessas ações, né, com os ativos da Eletrobras para custear, né, esse aumento do Auxílio Brasil, que é uma escancarada compra de votos, né, institucionalizada, né, ou seja, não tem nada de ilegal no que fazem, né. Isso é que é muito, quando tu diz assim, ele sabe lidar bem com o jogo presidenciável, nesse sentido, né? As ferramentas que estão dadas estão sendo bem manipuladas, assim, a ponto de ele, por exemplo, se arrogar um presidente não corrupto. No meu mandato não há corrupção, apesar das N investigações em trânsito, né? Mas aí quando tu se depara com uma situação como essa, tu fala, pô, mas
do ponto de vista da ilegalidade não há, né? Sim. Mas e tem um limite muito que a gente pode transpor no que diz respeito à imoralidade no sentido da administração pública, a falta de ética. A gente pode questionar isso, mas o discurso da ilegalidade, ele requer instrumentos que estão sendo muito bem manuseados, né? Ou seja, não são comprováveis, né, como ilegalidade no sentido técnico, né, do termo, né? Bom, isso tu me pergunta... Um aspecto que a gente pode pensar no novo debate, que é muito interessante, é esse, como é que a corrupção, que é um tema que vai estar no centro do debate da eleição de 2022, assim como a questão da crise econômica, assim como a questão da fome, da pobreza, da desigualdade, do meio ambiente, são temas fortes, da violência contra as populações. Exato. Né, contra as mulheres. Mulheres, sim, né, contra genocídio da população negra. Acho que são questões o aumento de práticas homofóbicas. Eu penso que talvez no próximo debate com os outros candidatos alguém vai puxar. O Ciro trabalha muito a ideia de desenvolvimento. O Lula trabalha muito na perspectiva da desigualdade e da fome. Né? Pegando esses povos que ficaram de fora, que foram esquecidos. Acho que tu trouxeste coisas assim muito interessantes mesmo. Enfim, falando da eleição, tu poderia apontar o que para nós, para que a gente pudesse... Teve uma zoadinha, né? Mas aí depois... Não, tá tranquilo. O técnico vai fazer a nossa depuração. Vai fazer um bom trabalho, com certeza. Bom, eu acho que tu, na verdade, quando tu me pergunta isso, tu já apresenta também os duas sínteses, né? De um lado, um discurso mais atento ao problema da fome, da desigualdade sociais do país, e de um outro uma ideia de desenvolvimento, né, muito sobre a qual se investe muito no atual governo, né, e que envolve uma concepção assim também difícil de desconstruir imediatamente, porque é necessário um exercício de reflexão um pouco mais delicado. E, de novo, eu acho que nesse ponto os entrevistadores poderiam ter provocado respostas mais contundentes, mais consistentes sobre a candidatura e possível reeleição do Bolsonaro, né? Que é, por exemplo, sobre essa dinamização maior vinda com a reforma previdenciária, acerca das políticas trabalhistas, né? Ou seja, da possibilidade de contratação, essa flexibilização maior, isso que alguns chamam de uma espécie de uberização, né, do trabalho. De novo, eu fui lá, peraí, como é que está o desemprego no país, né? Tu tem 10 milhões de desempregados, se tu verifica por CPF, se tu tem um percentual que está anotado aqui em algum lugar, não vou perder o tempo aqui olhando, mas altíssimo de CPFs que ganham até um salário mínimo, né, que é o salário, como o termo diz, mínimo. Então, assim, tu tem uma massa muito grande também de trabalhadores informais. Então, de onde vem esse crédito conferido a uma noção de progresso no sentido de maior empregabilidade, desenvolvimento das indústrias, quando a gente tem indústrias saindo do país, ou seja, uma verificação mínima, aumento da pobreza no país, é preciso uma verificação mínima sobre o que estava sendo dito. E para isso, eu acho que os entrevistadores deveriam ter cumprido um papel de exploração desses dados, pelo menos de síntese. Eles têm esses dados, como eu disse bem no início. A pauta política sobre o que se deve discutir politicamente no país foi estabelecida por veículos midiáticos destacados como a Rede Globo. Então eles monopolizam também, eles manuseiam também muito bem as fontes de obtenção, ou de onde poderia se obter informações consistentes sobre essas contradições ou que fomentassem questões mais interessantes a serem respondidas pelo Bolsonaro. Isso não aconteceu, né? Bom, mas sobre a expectativa da eleição, né? Volta ao ponto, né? Como eu te disse, agora que eu estava aquecendo, tu me disse que encerra. Mas eu acho que não muda muito, Silvio. Você pode ser muito ingênuo da minha parte, assim, mas como o papo é muito solto aqui, né? Eu acho que ele falou para os seus, ele falou como uma impressão bem ligeira que tenho, né? Ele falou para produzir pequenos recortes a serem divulgados massivamente, né? Não por acaso o uso repetido de frases de efeito, a contundência no falar também,
afrontamento, né, como tratando os entrevistadores como quase desconhecedores sobre o que diziam, e em alguns momentos parecia, inclusive, que ele estava dominando a situação. A questão do fake news, né? Você está fazendo fake news, assim, ou seja, quando eu falo de recorte, é, por exemplo, uma montagem que vai colocar o rosto do Bonner e o Bolsonaro dizendo, você está fazendo fake news. Bom, isso divulga a esmo, né? 10 milhões de disparos. Sendo contra a Globo. Uma parte. Imagina a alegria que isso provoca em muitos, né? Então são 5 segundos assim que valem um aquecimento, né, dos seus apoiadores muito, muito eficaz. Bom, mas eu acho que não foi uma entrevista dada do ponto de vista do Bolsonaro que, por exemplo, atrairia novos eleitores, ou que ampliaria sua base de apoiadores, mesmo porque ele não houve aprofundamento nenhum, não houve extensão nenhuma daquilo que ele já está costumeiramente repetindo há muitos anos, há muito tempo, né? Só que com um tom um pouco mais moderado, né? Talvez essa tenha sido a única diferença. Mas, e do ponto de vista nosso, né, que tem um posicionamento muito diferente daqueles defendido pelo Bolsonaro, menos ainda, né? Ou seja, não houve nada que, por exemplo, pudesse provocar qualquer tipo de compreensão sobre seus direcionamentos políticos, seus posicionamentos políticos, as diretrizes políticas, até porque elas não foram discutidas, era muito mais limitado ao campo da moralidade, né? Você xingou fulano, não xingou, você... enfim, coisas assim. E mesmo quando trataram da questão da pandemia, né? Repetindo, por exemplo, o gesto que ele absurdamente cometeu várias vezes, de imitar alguém com falta de ar, mas e a forma como ele dificultou a aceleração da compra das vacinas, a forma como ele desestimulou a população brasileira a não se apropriar da vacina, a desacreditar da vacina, a confiar, investir muito mais num tipo de medicamento sem qualquer eficácia comprovada, investir o recurso público massivamente nisso, em vez de investir naquilo que estavam sendo veiculados pelas instituições de pesquisa mais respeitadas do mundo, como eficazes, sabe? E isso, por que isso não foi discutido? Os debates sobre a compra sobre irregularidades na compra de vacinas, da Covaxin, por que isso não foi trazido à tona, sabe? Eles se detiveram, claro que é muito crítico, muito grave aquilo que ele cometeu, mas se detiveram na questão, você imitou uma pessoa faltando ar, sabe? Isso é muito pouco para a gravidade da situação, apesar de ser gravíssimo esse gesto, altamente desrespeitoso e desumano, mas ainda é muito pouco diante da gravidade da forma como ele conduziu, no meu ponto de vista, as possibilidades de amenização dos efeitos da pandemia no país. Nós somos o segundo país com o maior número de mortes no mundo, né? Isso é muito grave, muito grave. Não é isso, já estou me estendendo muito mais do que deveria, poderia. Desculpa, gente. Desculpa. Eu também poderia dar uma conclusão aqui. Também considero que ele mantém a base. Acho que há uma torcida, há o Fla-Flu, é aquela história, meu time pode perder, mas eu continuo sendo aquele time, né? Sim. Sou Motense, por exemplo. Sou Motense, nosso time não está bem. Está mantido na Série D, mas a gente continua sendo Motense. Vamos lá. Então, assim, considero que também é um aspecto interessante que você falou e aí pegando para o Maranhão, para fechar aqui e um pouco a eleição, acho que a atitude irresponsável e autoritária que o caracteriza um pouco o Bolsonaro no tratamento dessa grande crise, que a crise econômica já vinha se arrolando no Brasil, assim, de muito aprofundamento para que a gente possa perceber um pouco como que a sociedade brasileira ela reage frente a essas questões. E aí mexe naquela palavrinha mágica. Olha o nosso nível de civismo, de saber viver juntos, respeitando a liberdade do outro, parece muito baixo para o nosso Brasil. Quer dizer, você aceita que aquele presidente faça chacota
de um momento que todos poderiam pegar nas mãos do outro, né? Ninguém largar a mão de ninguém, para realmente chegar num resultado muito melhor. E no Maranhão a gente percebeu que teve um desempenho na pandemia muito interessante, por ponto de vista de que a vacina não foi seletiva, ela não foi escolhida ou a B, ela tem que ir para qualquer lugar que tiver gente necessitando mais de vacina. E nós tivemos um desempenho bastante interessante na pandemia, pegando como estado periférico, como estado pobre, desigual. Porque temos o SUS, né? O último estado no índice de desenvolvimento social, comparado com São Paulo, né? Tu sabe que teve uma situação bastante grave, Rio de Janeiro, Paraná, Amazonas, que tu viste que a ineficácia, a ineficiência da gestão, né? Aí pesa um pouco a gestão, a responsabilidade do gestor e a sensibilidade. Então, assim, também concordo que não vai impactar ainda nesse momento, não dá para medir, mensurar. E esperar que outros debates, os próximos, que a gente possa fazer uma roda aí. Principalmente do Lula. Na série exatamente completo, e a gente poder juntar e fazer uma série mais completa, de totalidade aí, pegando um pouco essa perspectiva da ciência na evidência. Depois a gente pode até fazer uma roda, né? Pode fazer uma roda. Pode até trazer alguém também que faça defesa, porque para ser um debate muito mais podia ser plural, interessante, sim. Um defensor do Ciro, sem problema, da Tebet, defensor do Lula, defensor do Bolsonaro, para a gente ver qual é a mediação e os resultados que sairão no dia 2. Então, assim, muito obrigado, professor Frank. Eu que agradeço. Frente a frente, parece até aquele programa de Marília Gabriela. Frente com você. Mas eu acho interessante que a gente retome isso como uma perspectiva de reflexão para a sociedade. Eu acho que a gente precisa levar o debate público, o debate da política, mostrar que a política tem a ver com você, né, com aquele que está assistindo, com aquele que está acompanhando as redes sociais de um candidato, conhecer o candidato, o que ele está propondo, qual é o conteúdo dele, qual é a capacidade dele de discutir os temas no Congresso Nacional, já que a gente tem um parlamento que de fato faz com que o judiciário seja mais forte. E aí justamente a judicialização da política vem por isso, né? Que é um Congresso fraco, o juiz tem que agir porque ele é provocado, e aí não tem Congresso que defenda a sociedade, e a sociedade recorre para a justiça. Então a gente precisa estar de olho nas eleições, tanto na escolha do presidente, chama atenção a isso. E na campanha que o TSE fez, estimulando o jovem a votar, é justamente essa perspectiva. Saiba escolher o candidato que lhe defenda as causas que você falou, da pesquisa, da ciência, da educação de qualidade, da saúde e da juventude. Portanto, muito obrigado. Começamos aqui esse ciclo e vamos aí durante todo esse ciclo da campanha fazer uma dessas mesas aí com uma autoridade, com um amigo, com alguém envolvido com as temáticas, com uma liderança, e você realmente deixou assim a gente muito feliz. Tá? Eu que fiquei muito feliz grato, aqui, obrigado. Obrigado, Silvinho.